Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus possa abençoar muito a sua vida e que bom que você escolheu estar aqui hoje nessa manhã. Jó capítulo 1, amém? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, incline sua cabeça e vamos falar com Deus. Nosso maravilhoso Deus e bom Pai, que privilégio, Senhor, estarmos aqui nesta manhã de sábado em Tua casa para render louvores ao Teu nome e para aprender com a Tua palavra. Senhor Deus, que a presença do Senhor se mantenha conosco, recebendo a nossa adoração, e que o Teu Espírito Santo nos dê a devida compreensão da Tua santa palavra, que tenhamos a necessária disposição para colocar os Teus ensinos em prática em nossa vida, e que ao sairmos, Senhor, da Tua casa nessa manhã, possamos ser preenchidos pelo Teu amor, pelo Teu poder, e cada vez com mais e mais desejo de fazer a Tua vontade, em nome de Jesus, amém, Pai. Jó capítulo 1. Eu tenho certeza que você já ouviu diversas vezes alguém pregar Jó capítulo 1, mas hoje eu quero te apresentar de uma forma um pouco diferente, se você me permite. E um outro detalhe, eu tenho certeza que você também já deve ter escutado vários sermões a respeito de confiança em Deus. Deus é fiel e você pode confiar nele, você já ouviu diversos sermões sobre isso. Amém? Tenho certeza disso. Mas o título da nossa mensagem dessa manhã é exatamente, digamos assim, olhando sob a perspectiva inversa. E Deus? Deus pode confiar em você? Eu sei que você pode confiar em Deus, mas Deus pode confiar na gente? Nós vamos falar um pouquinho sobre o dia em que Deus confiou em um homem. E esse homem cumpriu a vontade de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a história de Jó e aprender como exemplo dele sobre como devemos ser pessoas em quem Deus possa confiar. Jó capítulo 1, acompanha comigo versos de 1 a 3 e a gente vai minuciar esse texto aqui. Vamos lá. A Bíblia vai dizer assim, ó, Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. A Bíblia diz que esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e que ele se desviava do mal. No verso de número 2, a Bíblia vai dizer que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. No verso 3, a Bíblia diz que possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. A Bíblia também acrescenta que era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Beleza, volta no verso 1, eu quero pegar detalhadamente com você. Vamos lá, a Bíblia diz assim, ó, havia um homem na terra de Uz. Onde é que fica a terra de Uz? Os historiadores acreditam que a terra de Uz fica logo mais abaixo ali da região de Judá. Fica especificamente na região de Edom. Edom, talvez você não esteja associando o nome à pessoa, são os descendentes, as terras de Edom pertencem aos descendentes de Esaú. Lembra, Jacó e Esaú, Esaú acaba, digamos assim, perdendo a bênção ali, que passa a ser o irmão Jacó, e ele vai morar um pouco mais abaixo, tem sua família, os filhos, os netos e tal, e depois tem toda aquela comunidade construída ali. E de Esaú, daquela comunidade que Esaú forma, acaba surgindo uma cidade chamada Uz, e nessa cidade chamada Uz, nasce esse rapaz aqui, o Jó, que nós estudamos a história dele hoje. O primeiro detalhe que eu preciso que você compreenda é o seguinte: se pegássemos nos nossos dias hoje, Jó não seria alguém necessariamente que faria parte, digamos assim, do povo remanescente de Deus, para colocar de uma forma que você consiga entender. Jó não era de Israel. Jó era alguém que amava Deus, que servia ao Senhor, mas que não fazia parte do povo que era conhecido como povo de Deus. Ele era alguém de uma outra nacionalidade. Colocando em nossos dias, Jó seria alguém que não necessariamente fosse aqui da nossa igreja, mas que amava a Deus e servia a Deus. E esse é um ponto bem interessante. Eu preciso que você entenda no começo da mensagem que se Jó não fazia parte do povo de Deus, embora que amasse e servisse a Deus, ele não compreendia tão bem as coisas de Deus como o povo de Israel compreendia. E isso vai ser muito importante para que nós possamos compreender melhor a história de Jó. Vamos lá. No verso 2, a Bíblia vai dizer... Desculpa, antes de ir para o verso 2, ainda no verso 1, a Bíblia vai dizer o seguinte sobre Jó. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente a Deus e se desviava do mal. Aqui quem está falando isso é Moisés. Moisés que está escrevendo isso sobre Jó. Mas depois você vai ver o próprio Deus falando exatamente a mesma coisa sobre Jó. A gente já chega lá.
No verso 2, a Bíblia vai dizer que Jó tinha 10 filhos, sendo estes 7 homens e 3 mulheres. Lembra desse número, porque esse número é importante. E no verso número 3, a Bíblia vai descrever todas as posses de Jó, e Jó realmente tinha muita coisa, e a Bíblia faz isso para depois, no final, mostrar que Jó perdeu tudo. E sabe, se a gente tem pouca coisa e perde tudo, a gente perdeu pouco. Mas se a gente tem muita coisa e perde tudo, a perca foi muito mais significativa, muito maior. E a Bíblia descreve todas as posses de Jó e diz no final que ele era o maioral de todos aqueles do Oriente. Jó tinha muito dinheiro. Vamos lá. Verso de número 4, acompanha comigo. A Bíblia vai dizer assim, ó, sobre os filhos de Jó. Seus filhos e suas filhas, os filhos de Jó, eles iam às casas uns dos outros e eles faziam o que, igreja? Banquetes. A Bíblia diz que eles faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Acompanha comigo. Jó tinha 7 filhos. Eu vou usar o ciclo semanal só para você, didaticamente, para você compreender melhor. Imagina aí, ó. Por exemplo, começa no primeiro dia da semana, no domingo, começa o primeiro banquete, na casa do filho mais velho. Aí ele chama os seus outros 6 irmãos homens e as suas 3 irmãs mulheres a participarem do banquete. Segundo dia na casa do segundo irmão, terceiro dia na casa do terceiro irmão, e vai indo, até no último dia, que seria o sábado, dentro desse ciclo, na casa do irmão mais novo. Todos os irmãos se reúnem, participam do banquete fornecido por aquele irmão, e as irmãs vão ali apenas para consumir, deleitar-se daquele banquete. No verso de número 5, a Bíblia vai dizer o seguinte, ó, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos, e Jó fazia algo extremamente importante com eles, e os santificava. A Bíblia diz que Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E para terminar o verso de número 5, a Bíblia diz: assim o fazia Jó continuamente. Eu quero que você preste muita atenção, porque isso vai ser fundamental para você compreender a história de Jó. Acompanha comigo. Eles tinham um turno de banquetes. Cada dia um fazia os seus banquetes ali, chamava todos os demais a participar. Terminou o turno de banquetes, na madrugada daquele filho que terminou o turno de banquetes para começar o outro, Jó levantava-se e Jó chamava toda a sua família. E ele oferecia holocausto por cada um deles. Imagina, Jó chamando cada um dos filhos. Vem cá o primeiro, vem cá o segundo. Ele pegava um cordeiro, o filho, seguindo ali todo aquele ritual que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento, colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava o seu pecado a Deus. Simbolicamente, o pecado era transferido do pecador para o animal, e o animal era sacrificado, cortado em pedaços, esse era o holocausto, e depois queimado por completo. A Bíblia diz que Jó fazia isso porque ele tinha certeza que seus filhos eram grandes pecadores, não é isso? Não. A Bíblia diz que Jó fazia isso porque ele dizia assim, ó, talvez, e só talvez, os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó não estava vendo os filhos dele cometer pecado de forma pública, mas talvez eles tivessem cometido pecado ali, blasfemado contra Deus em seu coração. Então Jó resolveu fazer isso constantemente, continuamente, santificá-los. E certamente Jó fazia isso como sacerdote do seu lar. Até aqui, tudo certo? Está conseguindo compreender? Eu espero que sim, porque é muita informação e eu preciso que você compreenda bem cada detalhe para a história fazer sentido para você. Vou repetir só mais essa informação para que fixe bem na sua mente. O turno de banquetes terminava no filho mais novo e começava no filho mais velho. E entre essa madrugada do filho mais novo para o filho mais velho, Jó levantava-se de madrugada e consagrava todos os seus filhos. Isso é importante, eu já mostro para vocês o porquê. Agora a nossa história sai daqui do planeta Terra e ela vai lá para o céu, para o trono de Deus. Verso de número 6. No verso 6 a Bíblia diz assim, ó, acompanha comigo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O verso 7 diz assim, então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo assim, ó, de rodear a terra e passear
por ela. Ok, eu preciso explicar isso para você também. Vamos lá. Quando os filhos de Deus foram apresentar-se diante do Senhor, quem deveria ter ido representando os seres humanos, deveria ter sido o primeiro ser criado por Deus aqui neste mundo, o primeiro ser humano. Quem seria? Adão. Mas a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado passa a ser filho do inimigo de Deus. Então, quando Adão cometeu pecado, ele submeteu a sua vida ao inimigo de Deus. Isso é péssimo. O nosso representante, então, lá no céu, passou a ser o nosso inimigo. Sabe, irmãos, eu sei que às vezes algumas pessoas acham ruim os representantes políticos que nós temos, os vereadores, deputados e senadores, mas saiba que nós já tivemos representantes ainda, ou melhor, um representante ainda pior, esse que não nos representava de forma nenhuma, Satanás, infelizmente. É claro, eu preciso abrir um parêntese e desde já esclarecer para você que quando Cristo morreu por mim e por você lá na cruz do Calvário, hoje o nosso representante no céu passou a ser o Senhor Jesus. Agora sim a gente tem alguém de muito valor. Mas naquela ocasião Satanás foi como nosso representante ao céu. Num dia em que os filhos de Deus foram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. E Deus faz uma pergunta para Satanás. Deus pergunta: de onde você vem? Alguém pode dizer assim: poxa pastor, mas Deus não é onisciente? Deus não sabe de todas as coisas? Claro que sabe. Então por que Deus faz perguntas se Ele sabe de todas as coisas? Na verdade, Deus não faz perguntas para obter respostas. Deus faz perguntas para nos levar a refletir. Satanás foi criado como um anjo de luz. Onde ele deveria estar? Ao lado, no céu. Mais especificamente, Ezequiel capítulo 28 vai dizer que ele era um querubim cobridor, deveria estar exatamente ao lado do trono de Deus. A pergunta que Deus faz para ele é: de onde você vem? Qualquer resposta a essa pergunta estaria equivocada. Você não deve vir de lugar nenhum, você foi criado para estar aqui. Se você está vindo de algum lugar, você já está errado. E Deus pergunta para ele: de onde você vem? E a resposta dele é uma expressão idiomática bem interessante. Ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Isso na cultura hebraica significava literalmente: eu comprei a terra, lá eu domino. Vou colocar em bom português para vocês entenderem melhor. Conhece a expressão eu mando e desmando? Todo mundo conhece? É mais ou menos isso que Satanás estava dizendo. Olha, eu venho da terra e lá na terra eu mando e desmando. Me permita um parêntese. Parecia que realmente Satanás estava falando a verdade quando ele disse isso. Vocês lembram da história de Abraão? Abraão foi contemporâneo de Jó, mesmo período ali. Abraão era um servo de Deus. Quando Abraão foi até o Egito, com medo de ser morto pelo faraó e de que o faraó ficasse com sua esposa, Abraão mentiu, dizendo que Sara, na verdade, era sua irmã. A mentira é de quem? É de Deus ou do diabo? Nitidamente você sabe, o diabo é que é o pai da mentira. E tantas outras histórias, o próprio Jacó ali, que enganou seu irmão Esaú, o engano vem de quem? Do diabo. Então quando Satanás diz assim: olha, eu venho da terra e lá eu mando e desmando, lá eu domino completamente, ele parecia estar falando a verdade. Mas Deus contrapõe Satanás com um argumento bem interessante. Vamos lá. Verso de número 8. E aqui o negócio começa a ficar interessante. Satanás diz para Deus: eu venho da terra e lá eu mando e desmando. Verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Gente, isso daqui foi um verdadeiro soco. Deus falou assim: ah é? Você vem da terra e lá você manda e desmanda? Lá você domina tudo? Você não conhece Jó. Você conhece Jó? Porque Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que não se desvia do mal. Um parêntese aqui. Gente, é claro que hoje nós temos um outro representante lá no céu, mas se Satanás hoje fosse lá no céu novamente e dissesse a mesma coisa: lá na terra todos me obedecem, todos me seguem, será que Deus poderia usar o meu nome e o seu nome para contrapor a Satanás? Será que Deus poderia dizer: poxa, pera lá, não é bem assim. Você conhece a cidade de Duque de Caxias? Lá tem um filho meu, uma filha minha, um servo meu. Esse daí não te serve de jeito nenhum. É uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. Se Deus hoje precisasse usar o nosso nome, Ele poderia confiar em nós? Ou será que Ele teria que dizer: poxa, é verdade mesmo, viu? Agora sim, razão. Não há quem se... Eu espero que Deus possa confiar na gente.
E Satanás tenta argumentar com Deus dizendo assim no verso 9, olha a resposta dele: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tudo, ou melhor, não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo quanto ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Verso de número 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfema contra ti, na tua face. Veja que situação. Satanás está dizendo assim: Jó só teme a Deus porque ele tem todas as circunstâncias, todas as coisas necessárias para que ele viva uma vida tranquila, seja fiel e seja obediente. Se Jó não tivesse tudo que ele tem, certamente ele blasfemaria contra Deus. E Deus confiava tanto em Jó, mas tanto, que ele falou: tudo bem, vai lá e tira tudo quanto ele tem. Vamos testar na prática. Verso número 12. A Bíblia diz assim, ó: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está sobre o teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus confiava muito em Jó. E se eu posso fazer um primeiro apelo para você nessa manhã, é que você também possa ser alguém em quem Deus possa confiar. Algum tempo atrás eu li uma publicação nas redes sociais, alguém dizia assim, um rapaz falava assim: passei a minha vida inteira procurando a mulher perfeita, e quando finalmente a encontrei, ela não me quis, ela também estava procurando o homem perfeito. Nós temos um Deus perfeito, mas nós somos os adoradores perfeitos a esse Deus? Nós somos pessoas que realmente Deus pode confiar, que Ele pode acreditar? Sabe, Deus nos dá tantas coisas maravilhosas a cada dia, tantas bênçãos, todo o cuidado, a proteção que Ele tem tido por nós, e às vezes nós falhamos em coisas tão pequenas. Será que não deveríamos repensar um pouco a nossa vida, tentar melhorar nesses aspectos também? Mas deixa eu voltar para a história de Jó. E eu quero que você acompanhe comigo agora a partir do verso número 13. Acompanhe comigo, verso 13. Diz assim, ó: um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho. Você observou onde é que eles estavam? Na casa do irmão mais velho. Eu já volto nesse texto. Verso 14. Veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto deles, ou junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Verso 16. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. 17. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus, os babilônicos, se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Verso 18. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu nos 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Vê só. Essas coisas aconteceram talvez em intervalo de horas, mas Jó recebeu todas essas informações, uma em seguida a outra. Jó naquele dia acordou um dos homens mais ricos, ou o homem mais rico do Oriente. E naquela noite ele foi dormir o homem mais pobre, talvez o mais infeliz daquelas terras. E perceba também que Jó foi perdendo as coisas menos importantes, os bens materiais, e depois ele perdeu aquilo que era mais importante, mais significativo: 10 filhos. Há um tempo atrás, meu primo mais velho faleceu. Ele sofreu um acidente de moto. E no funeral,
alguém se aproximou do meu tio. Meu tio estava chorando bastante, ele consolou-se um pouco ali naquele instante, ficou mais calmo e já estava alguns minutinhos mais tranquilo. Alguém se aproximou, colocou a mão no ombro dele e falou assim: eu sei o que você está passando. Na hora ele começou a chorar novamente, chorou bastante. Eu fiquei pensando, poxa, será que sabe mesmo? Por mais que você tenha passado por uma experiência bem parecida com a outra pessoa, você não sabe o que a outra pessoa está passando. Pouquíssimas pessoas passaram pela experiência que Jó passou em um único dia, perder 10 filhos. E mesmo que você passasse por essa experiência, você não sabe. Só Deus que realmente sabe a dor que ele passou naquele instante. O sofrimento que foi. Perder tudo. Ah, você quer saber de mais um detalhe? Lembra que eu falei que os filhos de Jó faziam turnos de banquetes? Terminavam no mais novo, começavam pelo mais velho. E no intervalo entre o mais novo e o mais velho, Jó fazia o quê? Acordava de madrugada, fazia o holocausto. A Bíblia vai dizer que Jó perdeu todas as coisas no dia em que os filhos estavam na casa do irmão mais velho. Naquela madrugada, Jó havia se levantado, realizado os holocaustos, consagrado sua família a Deus, e os seus filhos morreram. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. Coisas ruins acontecem, quer você esteja consagrado a Deus, quer você não esteja. Mas a postura que você vai ter diante dessas coisas ruins, isso aí depende muito da sua consagração. Certamente, se Jó estivesse longe de Deus, distante de Deus, a postura que ele teria diante dessa situação seria uma outra completamente diferente. E nós vamos já ver qual foi a reação de Jó. Mas a reação de Jó foi fantástica. Queridos, que dor que aquele homem deve ter passado. Verso 20, a Bíblia diz assim, acompanha comigo. Então Jó se levantou, ele rasgou o seu manto para demonstrar que estava doendo, ele raspou a sua cabeça em sinal de luto, e ele lançou-se em terra e fez o quê? Ele adorou. E deixa eu continuar, verso 21. Ele diz assim, e o verso 21 é muito significativo. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor... Prestou atenção nisso? Ele está falando assim, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do... Você já se atentou a isso? Na cabeça de Jó, quem tirou todas as coisas que ele tinha foi quem? Deus. Observa comigo. Deixa eu pegar aqui. Verso número 16 na sua Bíblia. Quando o servo de Jó vai falar com ele vai falar assim, fogo de Deus. Sabe o que acontece? Eu creio que você vai para o céu. Você vai para o céu sim ou não? Você vai ou você não vai? Amém, você vai para o céu. E quando você chegar no céu, eu preciso que você faça um favor. Você conhece a Bíblia, você conhece a doutrina bíblica. Você chegando lá no céu, você vai encontrar Jó. Você vai procurar Jó e você vai ter uma conversa com ele. E você vai explicar para Jó uma das principais crenças adventistas. Porque você conhece bem a crença do grande conflito entre o bem e o mal. Sabe por quê? Se você não percebeu isso, depois pode conferir, não tem problema. Quando a gente pega toda a história de Jó, você pode ler do capítulo 3 até o capítulo 42, todas as falas. Em momento nenhum, nem Jó, nem os seus amigos parecem saber da existência de Satanás. Satanás só vai aparecer nos capítulos 1 e 2, nos diálogos entre Deus e Satanás. Jó sofreu tudo aquilo que ele sofreu, permaneceu fiel diante de toda aquela situação, sem nem saber da existência desse grande conflito entre o bem e o mal. E a gente que tem todas essas informações, tem toda essa bagagem de conhecimento, às vezes ficamos nos questionando, pensando um monte de coisa, falando coisa, e achando que a vida está difícil. E Jó foi fiel mesmo sem saber de nada disso. Deixa eu continuar para terminar esse capítulo e trazer aqui algumas lições para a gente. Relendo o verso 21, a Bíblia diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, e o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E para terminar o verso 22, a Bíblia diz, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
Esse sermão poderia continuar e entrar no capítulo 2. E se Deus me der a oportunidade em uma outra ocasião, a gente entra no capítulo 2. Mas por enquanto ficamos aqui no capítulo 1. Existem 3 teses diabólicas que foram rebatidas pela vida de Jó, e com essas 3 eu concluo a mensagem dessa manhã. Primeira dessas teses, e elas vão ficando cada vez mais difíceis. A primeira tese diabólica rebatida aqui é: Satanás afirma o seguinte: ninguém consegue amar mais a Deus do que ama aos seus bens materiais. E o quanto isso é verdade no mundo de forma geral. Sabe, as pessoas realmente amam o que elas possuem. Elas amam as suas casas, os seus apartamentos, os seus carros, os seus empregos, as coisas que elas têm em suas casas. Elas amam o seu título acadêmico e amam tantas outras coisas, muito mais do que a Deus, às vezes sem nem mesmo perceber. Jó amou a Deus, mesmo perdendo todas as coisas. Aí vamos para a segunda tese. Satanás diz assim: ninguém ama mais a Deus do que ama a sua própria família. E essa é difícil. Sabe, eu não estou falando para você odiar a sua família. Nós temos que amar nossa família, amar o nosso cônjuge, amar os filhos, amar os pais. Mas você precisa amar a Deus mais do que você ama a sua própria família. Existem pais que dizem que amam tanto os seus filhos que permitem que os filhos se percam. E isso não é amor. Jó demonstrou que ele amava muito mais a Deus do que sua própria família. Quando ele perdeu tudo, ele permaneceu adorando ao Senhor. E a terceira, e essa é a extremamente mais difícil. Satanás diz: ninguém ama mais a Deus do que ama a si mesmo. Essa é extremamente difícil. Não estou falando para você não ter amor próprio, não estou falando para você não se cuidar. Você precisa fazer todas essas coisas, mas você precisa amar a Deus mais do que a si mesmo. Pastor Alberto Tim certa vez falou que o problema da geração atual é que nós consideramos, por exemplo, a nossa vida mais importante do que a mensagem que nós temos a levar. E por considerarmos que a nossa vida é mais importante do que a mensagem que nós temos a proclamar ao mundo, a gente não quer de repente sair de casa num sábado à tarde com o sol bem quente para fazer visita, distribuir livros, entregar panfletos. A gente não quer ser mal visto pelas pessoas, como aquela pessoa chata que sempre fica insistindo pelo WhatsApp ali, mandando mensagens bíblicas, convidando as pessoas para virem para a igreja. A gente valoriza a nossa vida muito mais do que a mensagem que nós temos. A mensagem é menos importante do que a nossa própria vida. Quando Jó ficou doente, quase morrendo, mesmo assim ele continuou adorando a Deus e colocando Deus em primeiro lugar. Mesmo quando Jó ficou sem nada, ele colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. E se você me permite fazer uma última reflexão, e com ela a gente conclui a mensagem dessa manhã. Vocês me falaram agora há pouco que vocês vão para o céu, amém? E eu creio que vocês vão para o céu. Nós estamos indo para lá. Todos nós vamos para lá pela graça de Cristo Jesus. Não é com base em nossos méritos. E quando nós chegarmos lá no céu... Não, pera lá. Nós não, né? Não vou usar exemplo de ninguém daqui da igreja. Vou pegar um outro exemplo aí qualquer. Sei lá. Me dá um nome qualquer de ninguém que esteja aqui dentro da igreja. Um nome de uma... bem diferente. Godofredo. É isso mesmo? Godofredo, vamos lá. Tem algum Godofredo não, né? Imagina o nosso irmão Godofredo. Ele é um cristão adventista aqui do século 21. Ele congrega uma igreja por aí, bem longe, não é por aqui. Aí ele vai chegar lá no céu. E quando ele chegar lá no céu, porque vamos para lá pela graça de Jesus, ele vai se deparar com grandes homens e mulheres da história do cristianismo que chegaram lá no céu, da história desde o início, na verdade. Ele vai se deparar com Daniel, com o apóstolo Paulo, vai se deparar com Jó e tantos outros. Imagina aquela roda de conversa ali, o pessoal falando sobre sua trajetória. E aí chega lá o irmão Godofredo e fala assim: olha, foi muito difícil viver a fé, viu?
Foi muito complicado, muito difícil mesmo. Aí Daniel vai olhar para ele e falar assim: olha, é mesmo? As pessoas tentaram obrigar você a mudar de religião? E ele fala: não, isso aí foi tranquilo. É mesmo? Você foi preso por viver a sua fé? Não. Mataram você porque você queria ser fiel a Cristo? Não. Perseguiram você, sua família te colocou para fora de casa? Não, tudo tranquilo. A gente passava o Natal ali todo mundo junto, de boa. Então qual foi a dificuldade que você passou? Você acredita? Os irmãos da igreja tinham umas panelinhas lá e não me incluíam. Foi difícil. Eles tinham uns grupinhos lá no WhatsApp e não me colocavam junto. E o irmão Godofredo, isso aí, eu estou exagerando aqui para que você entenda que realmente os cristãos do século 21 que acham o cristianismo tão difícil vão compartilhar o mesmo céu e a mesma nova terra com aqueles que morreram em prol da causa de Cristo. E eu repito para você, nós não vamos entrar lá, ninguém vai entrar lá por mérito, todos nós vamos entrar pela graça. Mas existiu no passado um grupo de pessoas que valorizou profundamente essa graça ao ponto de dedicarem a sua vida para levá-la adiante. E existe no presente um grupo de pessoas que talvez não consiga compreender a grandiosidade dessa graça e que talvez seja necessário refletir. O céu é real e nós estamos indo para lá. E se você deseja ir para lá, é só aceitar a graça de Cristo Jesus. Mas gaste a sua vida enquanto você está aqui. Que a sua vida seja vivida como um poderoso testemunho para Cristo Jesus, com a certeza de que Ele vai te conceder a vida eterna. E essa daí você vai desfrutar de forma grandiosa. E ela nunca vai acabar. Nesse momento nós ouviremos um louvor especial. Você pode confiar em Deus, mas que nessa manhã Cristo possa ajudar você e a mim também a sermos pessoas em quem Ele pode confiar. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar? Fique de pé. Nosso maravilhoso Deus e bom Pai, nós temos a certeza de que o Senhor nos ama e certamente o Senhor sempre será fiel a nós. Nós também te amamos, Senhor. Somos imperfeitos, necessitamos do Teu poder e da Tua graça a cada dia. Reconhecemos que talvez não tenhamos vivido o padrão que o Senhor deseja que vivamos. E solicitamos humildemente que o Teu Espírito Santo possa atuar em nossos corações. Nos ajuda, Senhor Deus. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, que não está de acordo com a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a sermos cada vez mais e mais fiéis ao Senhor. Nos ajude também a compreendermos melhor cada dia mais a existência do grande conflito entre o bem e o mal e a nos mantermos firmes do lado correto, do lado da verdade. Se tivermos de passar por experiências ruins, por dores e sofrimentos aqui nessa terra, que nunca percamos de vista o céu que o Senhor tem preparado para nós, onde finalmente desfrutaremos das mais maravilhosas coisas que o Senhor tem preparado. Ajude-nos, ó Pai, por favor. Também te rogamos que o Senhor volte logo. Já estamos cansados de viver essa vida, Senhor Deus, tão dolorosa aqui neste mundo. Queremos viver de verdade no novo céu e na nova terra que o Senhor tem preparado para cada um de nós, onde o mal, a dor, a tristeza, as doenças já não mais existirão. Nos dê um restante de sábado feliz e abençoado em uma nova semana em Tua presença. Te rogamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus abençoe a todos.